Muito bom dia. Entramos na última semana de agosto. Setembro abre-nos as portas devagarinho. As incertezas que sentimos não nos permitem ficar parados. Este é o nosso tempo. Este é também o tempo de Deus. E Deus vem sempre, com todo o tempo, carregado de vida. Nesta altura da pandemia, somos mais conscientes de que está na nossa mão escolher a maneira como queremos viver, o que não podemos deixar de viver. E isso pode fazer toda a diferença. O Deus de Jesus acompanha-nos sempre. Ele não aparece umas vezes e desaparece outras. Deus está sempre. Nem sempre vivemos nesta percepção. O Espírito Santo é quem facilita-nos viver a vida contemplando de uma maneira ativa os sinais de luz, de bondade, de solidariedade e os muitos gestos concretos que inundam o nosso cotidiano. Quando ficamos desatentos, podemos não aperceber-nos das insinuações que constantemente batem na nossa porta. Nos encontramos numa etapa de recomeço do ano letivo, de final de férias e início das atividades que têm que ser retomadas com hábitos novos. E esta nova dinâmica exigirá adaptação e boa vontade, bom humor e muita ajuda de Deus. Não poderemos perder de vista que muitos próximos precisarão da nossa ajuda. Somos parte daqueles que recebemos muito e por isso temos muito para dar. Vamos perder o medo de olhar ao nosso lado e de dar a mão. Vamos ganhar em compaixão, em liberdade e vamos crescer muito em maturidade. Vamos ser alento e ânimo para quem se sinta mais frágil. É uma alegria que nos enche o coração de espírito e de harmonia fazer o bem. Não poderemos descurar os nossos momentos com Jesus. Vão ser preciosos e essenciais. Entramos nesta semana da mão dada com o Evangelho do domingo 21 do tempo comum, que diz assim: Ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E perguntou-lhes de novo: E vós, quem dizeis que eu sou? E tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse-lhe em resposta: És feliz, Simão, filho de Jonás, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Em Mateus 16, 13 a 20.
Sabemos que a oração é relação amorosa através da qual somos introduzidos no interior de tudo o que vivemos. Esta leitura coloca-nos de testemunhas da conversa de Jesus com os seus discípulos. E aí Jesus vai perguntar-lhes de maneira aberta e incisiva. Vale a pena demorar um bocadinho e revisitar o que sentimos quando perguntamos a um grupo determinado de maneira aberta, ou bem quando somos nos interpelados desta maneira. Que procuramos com as nossas perguntas? Qual o turbilhão de emoções que nos provoca perguntar diretamente a alguém? Ou bem, nós sermos confrontados assim. Entramos numa leitura na qual Jesus vai provocar isso. E atenção, porque Jesus vai nos fazer as mesmas perguntas a cada um de nós. Quando estudamos teologia, aprendemos que neste texto concreto é-nos oferecido o que se chama a teologia petrina. Se trata do fundamento teológico através do qual Pedro é colocado por Jesus como pedra sobre a qual a igreja se assenta. Tu és Pedro, le diz Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo não poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, continua. Esta promessa que Jesus faz a Pedro é muito importante. No entanto, não sei bem que sentimos ao escutá-la e se provoca alguma transformação em nós. O que nos pode ajudar, acontece comigo, é aproximar-nos tanto de Pedro como de Jesus e perguntar-lhes: que aconteceu na vida de Pedro que, sendo um pescador com um horizonte social, cultural, econômico limitado, se tornasse a pedra da tua igreja? Esta igreja que depois de 21 séculos está ainda de pé e em saída. Pode ser que a teologia petrina nos inspire pouco. No entanto, a transformação que o encontro com Jesus provocou e desabrochou em Pedro pode nos assombrar e fazer-nos pensar. Em que sentido? No sentido que, se o encontro de Pedro com Jesus fez nele esta transformação, não poderemos não perguntar-nos: então, Jesus, qual é a transformação que me provocas? O nosso encontro com Jesus transforma-nos. É impossível que não seja assim. Por isso, precisamos escutar a resposta de Jesus sobre nós, tal como Pedro a escutou. És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. É muito importante que nós ouçamos o que Jesus também nos diz a nós. Este evangelho tem um fundo que fica na penumbra. São os apóstolos. Todos estão aí. Até alguns deles tinham respondido a pergunta primeira que Jesus lançou: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Mas Pedro, como acontecia com ele, não, adiantou-se a todos a responder de maneira brutal a segunda pergunta, um bocado desafiante, que Jesus lhes fez a todos. E vós, quem dizeis que eu sou? Quando as perguntas se personalizam e a pessoa que as faz mantém firme o seu olhar sobre nós, cria um impasse que nos faz entrar na nossa interioridade para nos questionar. Uma resposta precipitada corre o risco de não ser verdadeira.
Mas Pedro avançou e, tomando a palavra, diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro fez uma confissão de fé tão grande que a sua própria vida mostrou-lhe que ainda não estava suficientemente maduro para ela. Ao mesmo tempo, Pedro foi espontaneamente certeiro na resposta: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E tal como Pedro se ia familiarizando com Jesus, com o seu actuar, a sua entrega e confiança no Pai, a sua compaixão materna e filial, foi verdadeiro em dizer a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Messias que estavas para vir. A expressão várias vezes repetida de Leonardo Boff, tão humano, só podia ser Deus, vem a ser a expressão de Pedro na sua linguagem. Por muito que esta confissão de Pedro fosse somente intuição de pensamento, era muito franca e muito sincera. E ao contrário do que se poderia esperar, Jesus acredita na verdade de Pedro. Por isso, a cambio da sua confissão sincera, oferece-lhe a sua promessa completa. Jesus acredita naquilo que Pedro chegará a ser depois que a sua intuição se converta em experiência vital. Isso acontecerá na medida que Pedro assuma e integre ter negado a Jesus e ter fugido de uma maneira covarde. E só depois de Pedro se deixar olhar olhos nos olhos e de responder ao Pedro me amas de Jesus, é que a sua experiência passará a ser existencial. Pedro aprenderá e saberá o que é chorar amargamente por ter traído ao amigo. Pedro aprende com dor o que é bater até o fundo. A intuição do pensamento que fez expressar a sua fé inicial chega a transformar-se em experiência existencial. Passa da cabeça ao coração. Este é o longo processo vital de Pedro. A partir de aí, Pedro será fiel até o fim. Por que nos anima este Evangelho? Precisamente porque muita coisa em nós está em processo de crescimento, não está ainda maduro. Temos muita intuição de pensamento, pensamos muito, pero que é profundamente verdadeira e sincera. Mas ainda não se transformou em experiência existencial. No entanto, a promessa de Jesus sobre nós está dada, é real. Jesus acredita em nós e espera, como aconteceu com Pedro, o tempo que for preciso. Ele acredita na nossa intuição de pensamento e acompanha-nos até que ela se transforme em experiência existencial de fé na vida. Por isso, Jesus hoje nos diz a ti e a mim a bem-aventurança que diz a Pedro. És feliz tu, és feliz Núria, filho de Miguel e de Maria, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Vamos deixar que Jesus nos cative e que nós lhe sigamos, que a sua vida nos marque e nós lhe entreguemos a nossa. E assim muitos poderão transformar-se e encontrar-lo. Que seja uma semana bem aproveitada. Muito bom dia.